Pedagogia Espírita, José Herculano Pires, o Espiritismo na Escola. Não há nenhum impedimento de ordem lógica, ética, psicológica ou legal para o ensino do Espiritismo nas escolas públicas ou particulares. Algumas pessoas complicadas, destas que gostam de descobrir problemas em tudo, criaram uma controvérsia a respeito. Há, por exemplo, a posição dos que só admitem o ensino do Espiritismo nas instituições doutrinárias e no lar. É uma posição antiquada e que incide em dois erros fundamentais. A. O segregacionismo religioso. B. A domesticidade religiosa. Restringir o ensino do Espiritismo às instituições, centros, grupos, uniões, federações, etc., quer fechá-lo exclusivamente no âmbito do movimento doutrinário. É tomar uma posição tipicamente igrejeira e, portanto, monacal, fazendo do Espiritismo o que os monges do início da Idade Média fizeram do cristianismo. Restringi-lo ao lar é voltar ao tempo da educação familiar, que já não pode mais imperar em nossa civilização industrial. Além disso, o próprio conceito de espiritismo sai diminuído, pois a doutrina perde a sua grandeza e se reduz a uma espécie de seita religiosa das mais íntimas, do tipo da simples crendice que só deve ser tratada entre quatro paredes. Há os que defendem o ensino espírita obrigatório nas escolas espíritas e alegam: quem não quer que seu filho aprenda espiritismo, que procure outras escolas. Como no caso anterior, esta posição é retrógrada e anti-espírita, pois revela um sectarismo agudo e um evidente desrespeito àquilo que é básico no espiritismo, o princípio de liberdade de consciência. Qualquer tentativa de violação da consciência e imposição de princípios é gritantemente contrária à própria natureza do espiritismo. Como se poderia manter o nome de espírita numa escola que se opusesse assim à própria doutrina? Mas há também, entre os que admitem o ensino escolar do Espiritismo, a conhecida controvérsia religião versus ciência. Uns entendem que o Espiritismo não pode entrar no currículo como religião, porque não é apenas isso. Outros entendem que sim. E outros ainda pensam que ele só deve entrar no currículo escolar como ciência. Enquanto discutem suas opiniões, os alunos espíritas são obrigados nas escolas públicas e particulares a frequentar aulas de religião católica ou protestante, não com prejuízo para a doutrina, que nada sofre com isso, mas com evidente prejuízo pedagógico para sua formação. Este é o ponto capital da questão, segundo nos parece. A situação dos alunos espíritas já é por si mesma marginal. As falsidades propagadas sobre o espiritismo através de gerações sucessivas, os preconceitos mantidos no culto da tradição familiar, as confusões intencionais ou não entre espiritismo e as formas de sincretismo religioso afro-brasileiro, particularmente a macumba, fazem que os alunos espíritas sejam olhados com suspeitas pelos colegas e mestres. Acrescendo-se a tudo isso o retraimento dos próprios espíritas, que se negam a lecionar a sua doutrina ou admitir que ela possa ser ensinada livremente numa classe. É fácil imaginar-se a situação de constrangimento dos alunos espíritas no processo escolar. Pedagogicamente, essa situação não é apenas um erro, mas um verdadeiro crime. O crime de segregacionismo condenado pela lei Afonso Arinos, no caso racial.
Questão religiosa. Há os que dizem também que o Espiritismo não é religião e por isso não merece a franquia legal do ensino religioso nas escolas. Mas a segunda intenção nesse caso é tão evidente que chega a passar para o primeiro plano. Compreende-se logo que a intenção principal desse argumento é impedir o ensino espírita nas escolas. Perguntemos, não obstante, se há alguma substância nessa alegação. O Espiritismo é uma doutrina escrita, codificada, tem as suas escrituras e as suas raízes escriturísticas. O fato de ter surgido como ciência e de se conservar legitimamente como tal não exclui a possibilidade da existência de um conteúdo religioso em sua estrutura doutrinária. Tanto mais que ele, o Espiritismo, desde o início, a partir de Kardec e antes mesmo de Kardec, desde a sua fase pré-histórica, que vai de Swedenborg até as irmãs Fox, segundo Conan Doyle, ele mesmo sempre se considerou como religião. Por isso, as suas escrituras, embora não se considerando sagradas, estão naturalmente ligadas às escrituras sagradas do judaísmo e do cristianismo, a Bíblia e os evangelhos. Como ensina André Morel, o aluno atual de Kardec, o Espiritismo é religião quando trata da sobrevivência da alma após a morte do corpo, do seu destino na vida espiritual e de suas relações com Deus. Esses problemas, como já afirmou Kardec na introdução de O Livro dos Espíritos, constituem mesmo a essência e a força do Espiritismo, sendo inegavelmente problemas religiosos e não científicos. Para dizer que o Espiritismo não é religião, teríamos de tirar dele os espíritos. E o que sobraria então? Apenas a ciência dos fenômenos paranormais? Então não seria espiritismo, mas metapsíquica ou parapsicologia. Não queremos aprofundar a questão já tão exaustivamente tratada por outros, para não nos desviarmos do objetivo deste trabalho. Lembremos apenas que até o positivismo, a doutrina filosófico-científica de Auguste Comte, mesmo sem tratar desses problemas metafísicos, acabou criando uma religião, que por sinal considerou como sucessora e herdeira do catolicismo. Sabemos que toda filosofia exige a elaboração de uma moral, de um código de comportamento social segundo seus princípios. Quando essa moral envolve o destino do homem, mesmo na Terra, como no caso do positivismo, ela se transforma em religião. Kardec identificou a moral espírita como a moral cristã. Os espíritos foram os primeiros a lhe dizer isso e continuam a dizê-lo até hoje, através de todas as comunicações elevadas. Ora, Kardec definiu o espiritismo como ciência e filosofia, que se completam na moral. Mais tarde, esclareceu em seu último discurso na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como bem nos lembra um valioso trabalho o Dr. Luiz Monteiro de Barros, que essa moral é, na verdade, religião. Mas bastariam os tópicos religiosos da codificação e livros como o Evangelho segundo o Espiritismo para vermos que o Espiritismo é religião. Alegam os contraditores que a religião exige elementos que o Espiritismo não possui, como o sacerdócio organizado, culto com rituais e liturgias. Mas isso é simplesmente ignorar o verdadeiro conceito de religião e apegar-se a definições superadas de dicionários populares. É também ignorar o ensino de Jesus nos evangelhos sobre a religião em espírito e verdade. A essência da religião é o que importa
e não os aparatos humanos de que a revestem na ordem social. Religião é desenvolvimento no homem do sentimento religioso, daquela lei de adoração a que Kardec dedicou todo um capítulo em O Livro dos Espíritos. Quem ousaria negar que o Espiritismo religa o homem a Deus, que devolve aos ateus a plenitude de seus sentimentos religiosos, desfigurados pelas encenações e as falsas explicações das religiões formalistas? Por outro lado, a lei brasileira reconhece o Espiritismo como religião. Não se trata de um reconhecimento formal, pois não há nenhuma forma legal de se decretar que alguma coisa seja religião, mas de um reconhecimento tácito e tradicional. Desde os fins do Império e através de toda a República, o Espiritismo se beneficiou no Brasil das regalias religiosas, embora mínimas, como seja o reconhecimento oficial em documentos de toda espécie, de que certas pessoas professam a religião espírita, o que se verifica inclusive nos formulários censitários e nas estatísticas oficiais. Negar, pois, que o Espiritismo seja religião é simples desconhecimento, simples ignorância do conceito de religião, ou, digo, religião da nossa tradição, da nossa posição oficial a respeito. Ou, o que seria pior, é simplesmente má fé.